Tudo bem? Tudo jóia contigo? Tudo bem, tudo bem. Coisa boa. Estamos todos bem, bem dispostos. Aqui com um Que bom. friozinho delicioso. E aí, como é que está? Aqui tá um calor e uma chuva absurda. Tá Nossa, chovendo estamos. muito, tá tudo alagado. Meu Deus, que coisa diferente, né? Que climas diferentes. Aqui tá bem. É, Assim, tá tendo um pouco de chuva, mas tá muito frio, né? E a nossa. Aqui próximo é muito alto, então acaba que faz muito frio. Quando esfria, esfria muito. Então, estamos em climas diferentes, mas muito próximos, né? tá. Você tá me escutando bem com esse negócio aqui? Sim, Ok, estamos sim. tá. Obrigada, Augusto. Ah, que nada. Então, vamos dar só mais um tempinho aqui para o Insta começar a Tá. chamar mais alguns amigos nossos, né? Chamar alguns amigos seus, amigos da Casa do Caminho também, para se conectarem junto com a gente nessa hora de troca tão Tá boa que a gente espera certo. sempre, né? E que quando acaba a gente fica com tanta dó, é tão bom. Vocês têm feito um programa bem legal com esses lives, viu? Tá sendo bem legal mesmo. A gente tem sido uma bênção para todos nós, né? Para mim, então, tem sido presente de Deus, que eu nunca achei que eu fosse ter essa chance, né? Mas que bom que a gente Que pode ser útil, legal. né? É Você verdade. também, a gente pode dizer que vocês também aí tem uma, vocês fazem parte de uma coisa muito bela, né? Vocês fazem aí que a gente, há pouco tempo a gente, né, se conheceu, então assim, eu pude saber um pouquinho sobre a história, né, de vocês dois. Uhum. Para quem não conhece, o esposo, né, dessa nossa amiga aqui, fez uma live com a gente também nesses dias atrás e foi um momento assim de troca riquíssima que todo mundo achou muito bom, então somou muito para todos nós, né? Creio que a gente tenha somado um pouquinho para ele também, a gente espera. E eu já veio da nossa amiga Andréia encantar a gente aí, né? Ó, A gente eu conhece, espero. a Aqui gente assim. conhece, a gente conhece um pouquinho aí sobre o que vocês fazem aí, né? E é muito bonito. E se por acaso você puder falar um pouquinho sobre o que vocês fazem, para quem não te conhece ainda, né? Saber e poder também é, sentir um pouco, né, do que é feito aí, que é muito bonito. Tá bom, obrigada. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada a vocês, a Casa do Caminho, na pessoa do nosso queridíssimo Simão e agora conhecendo você também, a gratidão para poder fazer parte dessa programação com vocês e já falamos isso para o Simão Pedro, já falamos isso para outras pessoas com quem nós temos contato no Brasil, que o trabalho do movimento espírita aqui na América ele é bem menor, né, do que no Brasil e em outros lugares e de fato a gente reconhece que muito do que nós temos hoje veio por causa da contribuição de espíritas que vieram do Brasil, que vieram dar o apoio a começar com Chico Xavier em 1965, quando ele foi para Nova York. Divaldo Franco também tem sido alguém. Eu imagino que o Brasil não tem conhecimento do impacto que o Divaldo tem tido no movimento espírita crescente aqui na América, especialmente aqui em Miami também. Então é sempre uma alegria muito grande, a gente fica um pouco com as pernas bambas quando vem um convite, como alguém como é o Simão, que é um professor para nós, e ele convida os alunos para fazer uma apresentação, então a gente fica igual esses alunos com a perna um pouquinho bamba, mas obrigada pelo convite mais uma vez. A gente decidiu fazer esse live através da página que se chama Leal Publisher, porque a editora, o braço editorial da Leal Livraria, que é a editora das obras do Divaldo Franco, que mantém a Mansão do Caminho. Então, a gente começou esse trabalho, vão fazer 5 anos, e é um trabalho de edição, de digitalização, de tradução também que a gente tem feito, e um trabalho voluntário também de muita honra que a gente tem em participar e também porque as obras são verdadeiramente o que ficam, né? Hoje a gente tem esse live, se eu falar qualquer bobeira, vocês vão esquecer, graças a Deus, mas os livros ficam, né? O livro tem um impacto muito grande na nossa vida, toca as vidas de muitas pessoas, né? Então é um trabalho realmente que nos dá muita alegria de fazer parte, enquanto fazendo parte da Casa Espírita que a gente pertence e também da Federação Espírita da Flórida aqui.
Excelente. Nós estamos gratos pela chance que nós temos de estarmos aqui conectados não somente pela live, pelo Instagram, mas pelas nossas almas, né? Que a gente sabe, nós temos nós compreendemos que os nossos espíritos, eles não limitam, né, aos meios físicos, ele tem o alcance que a nossa mente tem. Então, é muito bom, é muito confortante saber que nós podemos ter amigos de muito longe, e nós temos, né? Muitos deles estão com a gente hoje, e que a gente possa se conectar mais um pouco de perto ainda, né? Do que a gente já faz, e que a gente possa ser alunos uns dos outros, e que a gente possa estar com as pernas trêmulas sempre, porque eu vejo isso como uma forma de esforço, né? A gente se importa muito com isso, e eu creio que mesmo o Divaldo e Chico, quando ele também estava, tremiam as pernas todas as vezes que subia num palco, né? Porque isso demonstra amor, carinho, né? Esforço pelo que faz. E seria muito estranho se não tivéssemos as nossas pernas trêmulas, né? Porque acaba que isso demonstra que para nós isso não tem o mesmo sentido que antes, né? Então, que bom. Isso. Bom que as nossas pernas tremem, que sejam sempre assim. Você é muito bem-vinda, André, e a gente tem a honra de estar contigo aqui hoje, de você abrir as portas da sua casa, de todos os nossos amigos aqui também abrir as portas das casas deles, e que nós possamos estar mais próximos uns dos outros. E estamos aqui para fazer uma troca, tá? A gente abre as portas das nossas casas justamente com o intuito da gente compreender que os ensinos de Cristo, né, eles podem ter o alcance que nós quisermos ter. E hoje a nossa amiga Andréia vai falar um pouquinho para a gente sobre o tema de atitudes renovadas. Então, fique à vontade, tá? A casa é sua. Se você precisar de alguma coisa, estamos aqui, tá? E só para te falar que o meu pai também está aqui, ele é um fã seu, né? Eu mando um abraço para ele, me dando coragem para fazer esse live, falando que já viu que estava bom. Então, agora sou amiga dele de Facebook, de Instagram. Um abraço para ele. Agora. Que bom. Tá certo, Amiga, que bom. Então, a gente faz uma divisão de aproximadamente 35 minutos, 40, caso alguém não comente, né? Alguma coisa. E caso você queira, a gente desativa a parte daqui de baixo, onde o público escreve, para que você discuta o seu tema, ou se você quiser. Deixa eles aí com a gente, com certeza. Então tá bom. Que ótimo. E aí, ao longo do tempo, pessoal, se vocês tiverem alguma coisa que vocês tenham dúvida, comentários, se vocês quiserem somar ao que já está sendo dito, né? As portas estão abertas, assim como era na Casa Espírita, né? Que hoje a casa é a nossa Casa Espírita. Andréia, o palco é todo seu. Seja bem-vinda. Do que você precisar, estamos à sua disposição. Muito obrigada. E obrigada mais uma vez a todos vocês pela oportunidade. Nós decidimos trazer esse tema, que na verdade foi a sugestão de temas da nossa própria Casa Espírita, aqui no mês passado, porque muito se tem falado do tempo de pandemia e é muito louvável, é importante que a gente fale, mas a gente também começar a pensar um pouquinho sobre o que nós podemos fazer em prol de nós mesmos em tempos de pandemia. Como, eu não sei se alguns de vocês sabem ou não, mas eu vim para cá em 1991, aqui para a Flórida, e eu tinha 13 anos, e aos 14 anos foi que eu conheci a doutrina espírita, comecei a frequentar o centro espírita, e veio com muita facilidade para mim o entendimento do conteúdo da doutrina espírita. E mais ainda, o mais interessante foi que chegou num momento muito propício da minha vida que me fez entender como jovem, né, aborrecente, né, adolescente, aborrecente, que nós não somos vítimas, né, que nós pedimos sim para nascer. Às vezes o jovem fala, eu não pedi para nascer. Não, nós pedimos sim para reencarnar, para estarmos aqui. E mais ainda, a nossa encarnação, a nossa presente reencarnação tem um propósito muito grande, que é o aprimoramento moral também. É o trabalho também, nós mesmos, quando nós temos uma ferramenta de libertação, verdadeiramente falando, nas nossas mãos. E eu somente fui entender o impacto da doutrina espírita no que tem a ver com a
renovando atitudes, ou a renovação moral, o crescimento espiritual, quando eu já estava mais adulta, né? Quando a gente é jovem não se pensa muito nisso, mas com 42 anos de idade, a gente pode parar aqui agora e fazer uma análise de quem nós somos hoje versus quem nós fomos 5, 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, e conseguir ver uma mudança bem legal dentro de nós, se instalando, porque nós estamos tentando verdadeiramente internalizar o conteúdo da doutrina espírita. O que não é muito fácil, e eu sei que todos aqui concordarão, né? O trabalho realmente de mergulhar dentro de si mesmo e tentar descobrir esse universo que somos cada um de nós, não é um trabalho muito fácil. E muitas vezes a gente se depara com algumas questões que não são muito legais de se ver. E tudo tem a ver com as questões dos vícios morais, que a doutrina espírita não condena, mas nos convida a olhar com compaixão, né? De uma maneira que a gente olhe para nós mesmos e fala, poxa, eu ainda sou um espírito imperfeito, mas estou rumo ao caminho da perfeição. E uma das coisas que me tocou muito profundamente foi numa palestra que nós vimos aqui do Divaldo, e no final nós podemos trocar um pouquinho de ideia com ele. Então ele veio falar para a gente o que Joana de Ângeles sempre frisa, e ela sempre fala, e ele sempre repete para as outras pessoas, é que o que nós estamos hoje, né, não será o que nós seremos amanhã. Sempre é um espaço para a gente crescer e modificar erros, equívocos, falhas, fazem tudo parte de um aprendizado que, na verdade, faz de nós quem nós somos hoje, né? Então, ele mesmo falava, todas as vezes que você pensar em alguma questão própria sua, algo que você comece a sentir culpa, algo que você comece a se sentir menor do que você é, lembra de que os espíritos benfeitores, aqueles que velam por nós nessa presente encarnação, eles nos veem como nós já somos lá na frente, não o que nós estamos nesse momento. E ele falou da mesma maneira que nos olham com essa compaixão, seria legal também que a gente fizesse esse trabalho de olhar para nós mesmos com compaixão também nesse processo de progresso espiritual em que a gente se encontra. E nós havíamos feito um estudo um tempo atrás sobre a pandemia nas Ilhas Maurício, epidemia que aconteceu, que foi trazida por Allan Kardec, registrado por Allan Kardec na Revista Espírita de 1867, 1868, em que ele recebeu algumas comunicações, não somente de espíritos benfeitores que estavam avisando a ele sobre a terrível epidemia que estava realmente abalando as Ilhas Maurício, que era uma antiga ilha da França, mas também ele recebeu cartas de espíritas que residiam naquela ilha. E uma delas nos tocou profundamente no que diz respeito ao nosso estudo, porque era alguém que estava na ilha, que tinha escrito Allan Kardec. Ele publicou essa carta em novembro de 1868. Vale a pena a gente buscar a Revista Espírita e ler um pouquinho para realmente apreciar o conteúdo que há nesse estudo. Mas o interessante é que esse leitor, essa pessoa que escreve a Kardec, estava doente também, estava com a febre, que estava desencarnando várias pessoas, 60 mil pessoas desencarnaram em 2 anos, começou em 66. E ela diz assim, que o tempo dela, o tempo dessa pessoa, ele era dividido em 2 partes. Uma para o trabalho que a fazia viver e a outra para a doença que ele estava passando. E aí ele disse assim, eu tenho muitos poucos instantes para empregar segundo os meus gostos. Porém, há 1 mês eu não tenho tido febre. E hoje, mesmo ainda com a doença, eu vivo como posso, desligando-me tanto quanto possível das vaidades humanas. Eu achei isso muito interessante porque é um espírita que escreve a Kardec, dando o seu testemunho, dizendo que em época de pandemia, isolado em casa, sem contato com os centros espíritas, porque todos eles estavam isolados também, a preocupação dele era, enquanto eu estou isolado, de olhar para dentro de mim e ver o que eu ainda preciso me libertar na questão dos vícios morais, para que, se desencarnar,
ele chegasse do outro lado da vida um pouco mais tranquilo, com os esforços que ele tinha feito para realmente se desvincular, se desligar tanto quanto possível das vaidades humanas. Eu achei isso de uma beleza tão extraordinária, né? Porque muitos de nós, eu sei que agora a epidemia ela está chegando no Brasil com mais força do que estava antes. Nós estamos aqui na fase de reabrir o país, com certeza vocês devem estar acompanhando as notícias. E então todos nós estamos também isolados. E muitos de nós, enquanto isolados, buscamos novas coisas para fazer. Alguns de nós buscamos aprender um novo curso, uma nova língua. Aqui em casa tem saído todo tipo de receita. Meu marido já pediu para eu parar, porque hoje mesmo já fui entrar no bolo cremoso de milho, então está uma coisa muito complexa. Mas essa pessoa estava preocupada em olhar para dentro de si. E eu achei isso de uma beleza extraordinária também, na sua capacidade muito humilde de dizer, de se reconhecer não pronta para o desencarne ainda. E é algo que poucos de nós pensamos muitas vezes, mesmo como espíritas, na correria da vida, no cotidiano, nos vais e vens de que a gente tem do trabalho, ocupados com a família, ocupado com as atividades do centro espírita, com os filhos, muitas vezes não paramos de pensar. E aí eu vou jogar aqui a pergunta para vocês, talvez vocês queiram realmente comentar ou não. Se desencarnássemos hoje, nós estaríamos prontos? Preparados? Como será que a gente chegaria do outro lado, não é? Isso não é para assustar ninguém não, tá? É só realmente para a gente começar a refletir. Porque Manuel Filomeno de Miranda, na obra Transição Planetária, queria ver aí se tem coraçõezinhos de quem já leu essa obra, porque vale a pena mergulhar na trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, que começa com Transição Planetária, depois tem o Amanhecer de uma Nova Era e depois tem a obra Perturbações Espirituais. Ele diz, logo no início da obra, de que o tempo que nós estamos agora vivenciando é de transição. Nós já aprendemos, muitos de nós já aprendemos sobre essa fala, sobre a transição de um mundo de provas e expiações em que nós nos encontramos para um mundo de regeneração. E conversando com Sueli Calder-Schubert num bate-papo que a gente fez um tempo atrás para a Federação Espírita da Flórida, ela disse, não caiamos nos contos das carochinha, né, que fala, conto de carochinha, Augusto, não sei se é assim que fala, né? De pensar que quando a epidemia acabar, de quando a pandemia terminar, nós vamos já estar no mundo de regeneração. Não é por aí. É transição mesmo, é uma transição. É gradual. A linha definitiva não há. Não dá para saber quando começou, quando terminou. Ela é progressista, ela vai progredindo. Mas ele diz que são alterações não somente da questão física do planeta, mas também de natureza moral. E aí a gente gosta de dizer que enquanto a gente se preocupa com as questões de flagelos, de calamidades, não são mais as placas tectônicas da Terra que estão realmente chacoalhando-nos para despertar. São as placas tectônicas do nosso próprio coração. Começa a chacoalhar, começa a criar um certo terremoto dentro de cada um de nós e a gente começa a observar um pouco o objetivo da vida. A gente começa a pensar um pouco no significado da nossa vida na atual transição. E ele diz o que Allan Kardec diz na obra Gênese, no capítulo 18, de que vem esse momento de transição em que nós estamos ali sendo convidados dentro dessas alterações que estão acontecendo, uma mudança de comportamento para o melhor. Então, alterando os hábitos viciosos que a gente ainda tem, a fim de que se instale os novos paradigmas de um mundo regenerado. Então, herdar a Terra teria, nesse sentido, seria isso. É nós estarmos devidamente vestidos para poder fazer parte de um mundo de regeneração. E é isso que é tão interessante, porque ele vai dizer que somente através de impactos que causam sofrimento é que nós nos despertamos para a realidade do espírito imortal. Porque muitas vezes ficamos como que dormindo. Não estamos realmente despertos, conscientemente despertos para a nossa responsabilidade em termo individual e em termo coletivo também. Então, o sofrimento vem para a gente
se chacoalhar realmente, para realmente nos despertar para as questões da alma. E Joana de Ângeles, ela vai dizer para a gente que quando as crises surgem, é aí que, de fato, nós, uma vez despertados, nós começamos a utilizar a nossa criatividade para se renovar, se reinventar, para sair da rotina, para buscar novos caminhos. E é exatamente o que a gente está vendo acontecer agora. O que a gente vê desse momento de realmente dinamismo que nós estamos vivendo, não é somente no campo dos espíritas. Muitas outras filosofias já se deram conta de que nós estamos numa era, num tempo agora com essa pandemia, onde nós precisamos realmente acordar para as nossas responsabilidades enquanto indivíduos do mundo. Não importa a cor, não importa a raça, não importa a língua que a gente fala, não importa que religião a gente tenha, na verdade todos já estão bem conectados com algo muito importante que está acontecendo agora. E aí eu gosto de pensar sobre quão importante essa nossa reencarnação é para cada um de nós presentes aqui. Gratidão, Fabiana fala, o momento também é de gratidão. Porque se imaginarmos, nós pedimos para reencarnar, pedimos mais uma oportunidade, estamos aqui com as pessoas que vieram realmente fazer parte da nossa jornada, aqueles que são os reencontros muito felizes, aqueles que são os grandes desencontros dentro desse reencontro, que são almas que ainda precisam trabalhar a questão do perdão, que precisam ainda trabalhar a questão da tolerância, da fraternidade, tudo o que muitas vezes passa despercebido. Então a gente pede para isso, tem o esquecimento do passado, graças a Deus, porque a gente não precisa saber quem foi quem para quem, basta a gente realmente analisar que tipo de ligação a gente tem com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, e aí a gente vai conseguir identificar o que precisa ser feito. Então, Augusto, eu brinco que a gente reencarnou e estamos sentados na área VIP da transição planetária. Primeira fileira ali, sabe aquela que você paga bem caro? Vai num show de Andrea Bocelli, $500 para sentar na primeira cadeira. Nós, então, pedimos para reencarnar e estamos sentados na área VIP da transição planetária. A gente pode sentar e somente assistir, ou a gente pode se levantar e proativamente participar dela. E a segunda opção, de fato, é a melhor. E uma maneira que a gente pode realmente participar dela é prestando atenção no momento atual. O que nós estamos fazendo? Qual o propósito do isolamento social? Será que é para oferecer para nós momentos de reflexão, momentos talvez a gente estar com as nossas famílias um pouco mais? Temos conversado com amigos que estão realmente mergulhados no seu lar, conversando com os filhos como nunca fizeram antes. Os jovens sentados para escutar os pais, tendo a coragem de abrir o coração e dizer tudo que tem gerado medo, tudo que tem gerado um pouco também de insegurança emocional e espiritual. E a gente escuta os pais falando isso para nós. Como que o tempo agora tem sido verdadeiramente abençoado para que eles pudessem prestar mais atenção nos seus filhos. Não tem para onde ir, não tem o trabalho para fazer, então é começar a prestar atenção em quem está imediatamente do nosso lado, despertando então os valores de solidariedade, de paciência, de compaixão e de tudo mais. E a gente pode dizer que nem sempre todos que estão já de acordo que o que está acontecendo agora no nível global é para realmente despertar a cada um de nós para essas realidades. E embora muitas dessas pessoas possam não estar ainda ligado nisso, o espírita, aqueles que tiveram contato com a doutrina espírita, que tem essa obra magnífica, a começar com o Livro dos Espíritos, toda a codificação que se desenrolou dessa primeira obra, que tem 4 partes, nós já não podemos mais dizer que nós não sabemos, que nós não temos referência, que nós não fomos avisados, que nós não fomos instruídos. E seria de fato uma grande falta de gratidão quando a gente vê nas obras de Chico Xavier, mais de 400, agora traduzidas para várias línguas, como Pão Nosso, por exemplo, ou Fonte Viva.
Obras que verdadeiramente vêm para nos instruir e nos encorajar, nos equipando para que a gente possa ficar de pé em tempo de transição. Mesmo através das tempestades, dos tsunamis, simbolicamente falando, de tudo aquilo que vem com o momento de transição planetária. E é por isso, então, que nós decidimos trazer alguns ensinamentos de Emmanuel. A primeira dela é uma mensagem de número 135, que se chama Renovação Necessária, e uma carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 19, em que ele diz, não extingais o espírito. E Emmanuel, então, ele faz uma explicação interessante para essa questão da renovação necessária. Ele diz que existem irmãos que regressam à pátria espiritual da Terra da mesma maneira que entraram nela. Ou seja, não fizeram o trabalho, o esforço, o pequeno esforço que os benfeitores respondem a Allan Kardec na questão de poder dominar as nossas más inclinações. Eles dizem que só falta um pouquinho de esforço e que nem isso a gente faz. Entram no plano espiritual no mesmo nível de ignorância de ignorar as leis e ignorar tudo o que nos diz respeito na presente reencarnação, como também de indiferença. E que quando chega no balanço das atividades, notam que de fato não houve nem um pouquinho de movimentação demais do que poderia ter acrescentado ao próprio progresso espiritual da criatura. Chega a dizer então que nem tiveram a coragem, enquanto encarnadas, de interrogar o que foi que eu fiz hoje. É uma pergunta que poucos de nós, de fato, temos feito até agora. Talvez por isso foi que Santo Agostinho trouxe para nós a receita realmente do homem de bem. Faz como eu fazia enquanto na Terra. Interrogava a minha consciência todas as noites antes de dormir, fazendo uma reflexão de como tinha sido aquele dia. Se houvera magoado alguém, desrespeitado o outro, se tivesse feito desperdício do tempo, que também é algo que nos é dado como presente divino para que a gente possa melhorar. Tudo aquilo que faz com que a criatura possa rever e no dia seguinte modificar. Então, se eu magoei o Augusto, ter a coragem de, no final da noite, refletir sobre aquilo. Não cair na culpa, não cair ali num momento de autopunição, mas falar, poxa, eu pisei na bola com ele. E eu poderia ter sido um pouco mais caridosa. E aí a coragem verdadeira de, no dia seguinte, reconhecer o erro. Isso é trabalho da humildade. E reconhecer o erro e dizer, Augusto, olha, eu realmente errei. Me perdoe. Desculpe o que eu falei, o que eu fiz, como eu agi. Então, isso é também importante para a gente entender nessa valorização do nosso tempo, como que nós estamos vivendo. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala sobre a lei do progresso. E quando a gente lê tanto as perguntas quanto as respostas, que fica o convite para vocês lerem de novo essas perguntas que são trazidas na terceira parte, dentro da lei do progresso, a gente vai ver que é impossível progredir sem renovar as nossas atitudes, sem fazer uma modificação interna, sem poder fazer uma avaliação de quem nós somos até agora, buscando os meios e os caminhos de facilidade para que a gente possa começar esse trabalho, realmente de burilar. Gosto também muito de usar o símbolo do diamante, né? Todos nós somos ainda aquele diamante preso ali naquele... Fala a palavra aí, Augusto, que eu já esqueci. Carvão, né? Carvão. Carvão. Então tem aquela pontinha que quer brilhar, que já está recebendo a luz, aquilo que vem de fora. E a gente, utilizando a luz, as ferramentas que hoje seria a nós aqui conectados com a doutrina espírita, essa ferramenta para nos ajudar a polir, a tirar aquela matéria grossa para que a gente possa verdadeiramente brilhar como um diamante único, diferente. Mesmo assim, a gente vê com a beleza que já está dentro de cada um de nós, esperando para brilhar e realmente causar um impacto na vida dos outros. Então, Kardec, no comentário da pergunta 781, ele vai dizer
que o progresso, ele é uma força viva. Quando a gente vê essa questão do progresso ser uma força viva, ele também diz que, infelizmente, as pessoas pouco usam essa força dinâmica, criativa, criadora, inovadora. Vamos usar a palavra aqui, renovadora, para cada um de nós. Por que será que nós não estamos optimizando o nosso tempo, utilizando essa força viva, que pode ser alinhada também à vontade, que é um outro tipo de força viva que a gente tem, e Leon Denis fala sobre isso maravilhosamente ao nosso dispor. Então ele vai dizer na pergunta 783, nos comentários da pergunta 783, que quando nós não progredimos um pouco mais rápido, a espiritualidade superior, por amor a nós, vem e traz algo sujeitando-nos a algo que vai fazer com que crie um abalo físico e moral para que a gente possa verdadeiramente se transformar. E esse é o tempo que a gente está vivendo agora, que é a epidemia do Covid, não é? A gente pode citar várias questões que hoje a gente nota como esse abalo físico e moral em que a providência divina está utilizando para que a gente possa começar a andar um pouquinho mais rápido. Temos tido passos lentos, muito lento até agora. E nós temos um amigo muito querido, o professor César Reis, que algumas pessoas conhecem também, um verdadeiro trabalhador espírita, discípulo mesmo, cristão, uma pessoa fenomenal. Ele disse que nós estamos muito atrasados em questão da regeneração da Terra. Já poderíamos ter atingido progressos um pouquinho mais rápido. Mas algo entra, um fator ainda que atrasa esse tipo de progresso. E o que atrasa é aquele fator do orgulho e do egoísmo exacerbado. Veja que interessante, eu não sei se isso já começou a acontecer aí no Brasil. Aconteceu na epidemia da Ilha Maurícios, quando eles tinham o remédio quinino, que era muito facilmente acessível a todos. E uma vez que a pandemia, naquela época era epidemia, porque era só centralizada ali, ela cresceu, o quinino, que era facilmente acessível a todos, começou a tomar um novo rumo. Os preços dele aumentaram e somente as pessoas ricas tinham acesso ao quinino e compravam em abundância, deixando os outros sem acesso a algo que era essencial para sobreviver, para auxiliar na questão da febre que estava tomando a vida de muitas pessoas. E aqui na América o movimento não foi um pouco diferente quando a gente chegou no supermercado e começou a ver que as coisas mais essenciais até hoje estão em falta. Porque as criaturas começam a comprar em muita quantidade, não pensando no próximo, que também precisaria daqueles itens essenciais. E isso fez com que a gente começasse a pensar um pouco sobre como nós estamos agindo na atualidade. Porque Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos, ela diz para nós que quando uma pandemia vem, quando algo vem dessa maneira, é porque houve ali uma ruptura de um equilíbrio natural das forças que regem o nosso universo. As leis não mudam, viu, gente? Quem muda somos nós. A percepção da lei, o entendimento da lei modifica de acordo com o nosso progresso espiritual. Então, de uma certa maneira, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse papel de renovar a nossa atitude para que esse vírus chegue mais rápido à sua objetividade. Qual o objetivo do coronavírus? Diz que passará quando tiver atingido o seu objetivo. Ainda não chegou. Então a gente começa a pensar que tipo de responsabilidade, qual é a minha cota de responsabilidade para o que está acontecendo agora e para que possa modificar e a gente possa progredir mais rapidamente falando, né? Porque uma das outras coisas que eu entendi mais adulta com a doutrina espírita e que o espiritismo nos oferece é que eu não posso mais culpar o meu irmão pelo que está acontecendo do lado. Eu não posso mais apontar o dedo. O que eu posso fazer é ter a coragem de olhar para dentro, de se isolar em casa e entrar aqui dentro e ver o que precisa modificar. E aí a gente lembra num texto que nós lemos na obra Candeias, A Noite Escura, que Emílio de Miranda fala
que é por essa razão que muitos espíritas se afastam da doutrina espírita, porque ela age como uma luz. Quando se acende a luz de um quarto, vamos supor um quartinho de bagunça, todo mundo tem um, né? Aqui nos Estados Unidos é garagem de bagunça, ninguém usa garagem para carro, com exceção da minha cunhada que está assistindo agora e ela usa para o carro, é linda a garagem dela. A nossa aqui de casa tem tudo quando a gente pode imaginar. Então liga a luz e a gente nota a bagunça que está. O que precisa ser organizado, o que precisa ser doado, o que já não é mais útil para nós, que precisa ser jogado fora, o que a gente pode utilizar de novo, o que a gente pode limpar. E isso demanda muito trabalho e muito esforço. Então, Hermínia de Miranda vai dizer que isso às vezes assusta a criatura. E é por isso que muitas pessoas recuam. Opa, é demais. Mas se nós prestássemos atenção de quão libertadora e maravilhosa a doutrina espírita é, sentimentos de baixa estima já não tomarão conta da nossa mente mais. Sentimentos de que a gente não vale nada não entraria mais no nosso coração. Sentimentos de que nós somos melhores do que os outros não encontraria espaço tampouco na nossa vida. Nós reconheceríamos qual perfeita as leis divinas são e que nós estamos inseridas nela, de que tudo está sob controle e de que eu tenho o poder de modificar o que eu não gosto em mim, cada um por si. E ainda aponta que se eu não gosto de algo no Augusto, algo ali está me falando, detecta o que está em você, que você ainda não está curtindo, que você está atacando, que não está te fazendo bem. E é lógico que a gente não está falando que é geral esse caso, cada caso é um caso. Mas é por isso que Emmanuel, na obra Fonte Viva, nos convida, através da lição 107, a renovarmos-nos dia a dia. Ele diz, através da explicação da carta de Paulo aos Romanos, em que ele disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, de nada vai adiantar uma mudança aparente da nossa personalidade. A gente tem que se renovar por dentro. O quarto bagunçado que está nos aguardando para entrar e começar a selecionar o que precisa ser verdadeiramente trabalhado. E Emmanuel diz assim para nós, e isso vale muito a pena agora. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual cresça, se amplie e que a gente possa passar a viver a vida buscando a construção de uma vida equilibrada. Renovemo-nos dia a dia, é o convite que os benfeitores nos trazem. E uma das coisas que nós precisamos renovar também em nós é a fé. A fé é uma dessas questões que nós gostaríamos de trazer, tão necessária nos dias atuais. O Espírito benfeitor José, em o Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que quando nós realmente temos a fé, ela tem que ser ativa, dinâmica, proativa, ao ponto de não somente nos fortalecer no trabalho de renovação, mas também de passar ao outro essa força que a gente sente que a doutrina espírita nos oferece. Sofremos e sabemos por quê. É uma fé que já não é mais cega. Ela tem base. Ela tem ali por trás uma resposta. A base da regeneração. É a inspiração divina que ele diz pra gente ser a fé que desperta em nós os instintos bons que seguem ainda adormecidos dentro de nós. E para que a gente realmente possa fazer esse trabalho, a gente tem que ter a coragem de buscar dentro de nós também a autoconfiança. Porque Joana de Ângeles vai dizer que a confiança em nós mesmos, na capacidade de mudar que a gente tem, vai trazer a nós ao encontro com Deus dentro do mundo íntimo. Quantas criaturas, quantas pessoas seguem a vida pensando que estão órfãos de Deus, que Ele não está lá, que Ele não está agindo grandiosamente para a nossa felicidade. Esse encontro tão necessário que a gente precisa ter com Ele, lembrando de que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, nos apresentou como Pai.
Pai nosso que estás nos céus. É tão bonita essa doutrina espírita. E é lógico que a gente vai ter sofrimento, e é lógico que a gente vai ter aflições, tudo isso faz parte ainda do mundo de transição para a regeneração. Mas Emmanuel vai falar algo que vai ficar conosco. Quem duvida de si próprio, quem duvida dessa espiritualidade superior que vela por cada um de nós, perturba o auxílio divino em si mesmo. Então a autoconfiança é importante para que a gente também descubra dentro de nós esses caminhos novos, essas atitudes renovadas tão necessárias nesse momento. E eu vou finalizar pedindo permissão para ler um trechinho que é um pouquinho longo, mas que está na obra Candeias da Noite Escura, em que Hermínio de Miranda fala assim: caminhar para a perfeição é lutar por ela, a cada minuto por séculos afora. É vigiar cada pensamento e expulsar prontamente aquele que não harmonize com o nosso interesse espiritual. É ter a paciência de esperar pelo amadurecimento o processo natural, que é conquista do trabalho incessante e da vigilância permanente. É esperar em silêncio, sem mágoas, sem gritos de dor, guardando no fundo do ser não a angústia de não estarmos ainda no plano da perfeição, mas a insatisfação com nós mesmos porque ainda estamos atados às nossas imperfeições. Isso é tão bonito, tão belo, que a gente convida realmente vocês a lerem e relerem. O nome desse capítulo é Perfection is not an accident. A perfeição não é um acidente. Tem todo um trabalho por detrás. E é importante realmente que a gente tome consciência disso e não desanimar na primeira queda, não desanimar na primeira falha. E nunca, nunca é cedo ou tarde demais para continuar ou começar o trabalho da nossa renovação das nossas atitudes. Bom, minha amiga, que presente, que honra nós temos aqui de compartilhar, de aprender, de nos inspirar, porque acaba que, como você muito bem disse, um dos nossos papéis aqui como espíritos reencarnados, né, que estamos numa sala VIP, como você falou, né, assistindo o show que nós sempre quisemos, nós temos a responsabilidade sobre isso tudo, né? É muito bom a gente falar, assim, muitas vezes, e eu acho que eu fico até um pouco chato quando eu falo disso, mas o tema que nós tivemos ontem casa muito bem com o tema de hoje. Nós temos certezas que não há coincidências, né? Que tudo se casa pelo alto, né? Pelos planos que Deus faz para cada um de nós. E além dessa crise toda que veio nos dar um banho, né, de ensino, todas essas lives têm sido para nós presentes assim, que nós não temos nem como comentar, nós temos apenas como sentir e colocá-los em prática, né? Reforçando só alguns pontos que você disse que eu acho importante a gente dormir hoje, pensando um pouco sobre isso, né? Que esse instante, nessa era de transição, ela está mais dentro de nós do que externo. Nós falamos da transição planetária, o que nos leva a uma ideia de modificação externa, né? O planeta que se altera, mas o planeta que existe dentro de nós mesmos, né? O Deus que existe dentro de nós mesmos. Eu costumo sempre dizer que quando a gente tem fé em nós mesmos, a gente tem fé em Deus, porque dentro de nós há uma centelha divina que Ele mesmo colocou. Nós somos criaturas dele, então Ele não os faria sem que colocasse uma parte dele dentro de cada um, né? E nesse instante que a gente está, como você falou, nós somos privilegiados, porque nós estamos tendo a chance de vivenciar, de experienciar como espíritos uma experiência carnal de forma tão intensa e tão forte. E uma coisa que você disse que eu achei legal, que o que a crise quer de todos nós? Quando a crise ela vai sanar? Quando a gente realmente entender que devemos matar o nosso eu velho, antigo, aquele que pensa como muitos séculos atrás, e deixar renascer aquele eu que está dentro de nós, que nós temos acesso a ele o tempo todo. Mas qual é a nossa responsabilidade para com isso? O que nós temos feito, né? Qual é a renovação de atitude, de comportamento, acima de tudo, de pensamento que nós temos tido para que nós possamos merecer estarmos aqui, né? Privilegiadamente, né? E que a vida nos traz situações
que eu digo muito isso para nos tirar de cima do trilho, que a gente já tem um bom tempo, né? Mas a gente não está sabendo para onde esse trem vai, né? Aqui a gente fala muito sobre trem, mas a gente está no trilho tem quantos mil anos, quantos séculos, e para onde a gente está indo? A gente não sabe. Aí vem um vento desse forte, né? Chamado crise, para nos derrubar desse trilho, para falar assim: você sabia para onde você estava indo? Não, então vamos juntos, então compreender. E aí, como você disse, né, a gente já está sabendo fazer todo tipo de bolo, né? Fizemos todos os cursos que tivemos aí. Mas e o curso sobre nós mesmos, né? O que somos nós, né? Que Deus é esse que mora dentro de nós? Quais são as responsabilidades e quais são as atitudes que nós temos para nós fazermos a modificação íntima necessária e que está sobre nossa responsabilidade? Acima de tudo, Deus confiou tanto em nós que Ele nos concedeu o nosso livre arbítrio. Caso contrário, ele não teria confiança em nossas escolhas. Mas, como você disse, Deus é tão bom que ele nos dá a chance de ter uma tempestade para que nós possamos reavaliar o que nós temos feito, das coisas que nós temos. E como uma colega muito próxima minha disse, quanto mais nós recebemos a mais daquilo que nós precisamos, maior é a nossa responsabilidade por ajudar aqueles que estão ao nosso lado e que ainda não perceberam a nossa responsabilidade, né? E uma palestra que eu escutei do nosso amigo Arthur, já tem uns 2 anos já, eu achei muito simbolicamente forte, né? Que é o quanto da candeia do nosso próximo nós temos acendido, né? O quanto de força interna e o quanto de combustão nós temos permitido fazer com os nossos amigos para que a candeia deles se acenda tanto quanto a minha. Mas só que eu só vou conseguir acender essa candeia do próximo se eu conseguir fazer com que a minha emita mais luz suficiente para chegar até ele, né? Que Eu acho que a lindo, gente que tem lindo. todas as chances possíveis para a gente conseguir chegar até esse ponto, né? E essa crise só vai começar a reduzir externamente quando internamente nós compreendemos que o desencarne tem que ser do nosso eu antigo, né? Para que o nosso eu novo possa tomar frente a isso tudo e a gente possa tomar a rédea, né, da nova era que está por vir, que já está aqui, né? E como nosso amigo Tiago, Isso. que fez a parte da live dele ontem, muito bem falada, que me abriu os olhos quanto a isso, né? Nós só conseguimos modificar alguma coisa quando nós nos tornamos responsáveis por ela. Eu não consigo resolver algum problema que a Andrea tenha se eu não me responsabilizar por esse problema, né? Então, enquanto nós não tomarmos partido daquilo e sabermos, como você muito bem disse no início dessa live, que todos nós temos essa responsabilidade e não é somente a minha casa, não é somente o meu quarto, né? São as casas e os quartos de todos os espíritos que estão encarnados e até mesmo a gente sabe que os desencarnados estão precisando de muito apoio e que nós, né, sabemos que nós podemos ter esse apoio. Mas o quanto aptos e preparados nós vamos estar para dar esse apoio, até mesmo a esses amigos desencarnados, né? Eu acho muito bom a gente refletir e a gente sempre brinca aqui, né, que quando a gente trabalha dessa forma aqui, à noite a gente vai ter horas extras aí, né? Porque a É. gente se desloca do corpo, a gente sai dele mesmo, para a gente fazer horas extras, né? E que essas horas extras sejam muitas horas extras, que a gente trabalhe incansavelmente, porque é muito bom o fato de nós sabermos que nós somos úteis, nós somos trabalhadores, né? Nós somos realizadores de um ensino maior que Deus veio, através de Cristo, nos relembrar e nos dar a oportunidade de conhecer, né? Ele não nos colocou aqui somente para que nós passemos dificuldades, enfim, né? O que quer que seja. Mas ele veio nos trazer a boa nova, né? Que a gente sempre diz, que é o nosso esclarecimento, o nosso conhecimento sobre nós mesmos, sobre o que a gente faz, né? E eu gosto muito de falar isso, que eu me descobri espírita ouvindo uma palestra do Simão, aproximadamente quando eu tinha uns 12 anos. Eu me lembro Que sorte a perfeitamente. tua, hein? Foi em pessoa isso? Nossa, e Ave eu me sinto Maria. assim, né, privilegiadíssimo mesmo, né? Ingresso VIP, primeira fileira ali, né? Desde de pequeno,
que eu entendi realmente o sentido do que é ser espírita, do que o espiritismo veio nos trazer, o que significa essa luz toda, né? O que significa esse... Quando a gente fala que ser espírita é uma coisa que nos dá uma certa paz, mas essa paz nos traz muita responsabilidade, porque ela nos acende o nosso íntimo e nos dá a chance de conhecer o porquê que eu estou aqui, né? Indiferentemente do porquê, a causa que às vezes eu, mas o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu irmão, enfim, com quem quer que a gente se ligue, por que nós temos algumas diferenças? Por que eu me sinto desconfortável? Por que aquilo me causa um mal? E aí, não cabe a nós sabermos a causa exata, porque graças a Deus, como você bem disse, Deus nos permitiu esquecimento de nossos erros, porque nós não teríamos capacidade, às vezes, muitas das vezes, de conviver com a consciência do que a gente fez, porque pode ter sido muito duro, pode ter sido muito grave, e às vezes a gente não consegue suportar, e muitas das vezes sucumbir a essa prova toda. Então, com muito amor, ele nos fez esquecer, né, dar uma segunda chance infinitamente vezes, né, mais vezes, para a gente conseguir entender que nós devemos melhorar, independente de qual sejam nossas causas, né? Que eu tenho um desafeto com o meu irmão, com o meu amigo, isso não importa saber exatamente o porquê, mas sabermos que nós temos que ter a renovação de atitude, que é o principal tema que a gente está falando aqui hoje, né? E quanto de mim eu posso e tenho a capacidade de me renovar, né? Ontem eu estava fazendo um estudo com alguns amigos espíritas, cada um de um polo diferente, e a gente falou muito sobre uma prece que a gente faz todo dia cedo, né? Que mesmo que tudo pareça dar errado, que tudo saia fora do trilho, eu sei que tudo que Deus faz é para o meu crescimento e que eu esteja ciente disso, que eu aceite os desafios que Ele nos dá, porém com muito entendimento de que eu sou o ator principal desse filme e que cabe a mim fazer com que o final seja feliz, indiferente de dar tudo certo ou não, né? Joana de Ângeles diz uma frase que eu sigo desde criança, que eu li: nem tudo pode estar bem, mas tudo vai estar certo. Então, é É tudo no isso seu aí. tempo. E acaba que a gente, ao longo da vida, a gente vai compreendendo um pouco, né? Mas essa renovação que a gente sempre tem, acaba que, ao longo do tempo, a gente entende de acordo com a fase em que a gente está. Mas a responsabilidade de buscar esse conhecimento é toda nossa, né? É isso mesmo. Você me fez pensar muito, né? O Simão Pedro, nós tivemos. Eu fiquei meio que obsediando ele daqui dos Estados Unidos, até que ele aceitou vir para cá, né? E Que ele bom a veio. observação. Eu lembro de escutá-lo, e só que a gente realmente não conhece a pessoa somente através da telinha, né? E a gente notou a qualidade dele de espírita como esposo e pai. E também o compromisso dele com ele mesmo e com o trabalho espírita. E você me fez lembrar também de mais uma pessoa que eu lembro ter conhecido aqui ainda muito jovem, com 16 anos, que foi o Nestor Mazotti. Eu não sei se você chegou a saber do Nestor, ele foi um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira. A filha dele até hoje trabalha na área do Digi, lá ela é uma das pessoas responsáveis. Então, o seu Nestor, ele viajava o mundo, porque ele também estava envolvido com o trabalho do Conselho Espírita Internacional. E eu lembro de sentir medo dele, porque a voz dele era muito forte, e ele era muito sério, né? E eu falava, meu Deus do céu. Mas aí, quando eu me casei com o Marcelo, ele começou a vir para cá, os trabalhos nossos e tal. E eu lembro que eu fui na casa dele, quando a gente foi para Brasília. E eu vi o Nestor que ninguém via. Era o espírita avô, o espírita esposo, o espírita pai. Porque, na verdade, a gente realmente vai se ver como espírita da maneira que a gente verdadeiramente é dia a dia. Né? Se a gente realmente utiliza esses momentos, a amorosidade que a gente estende às outras pessoas. Hoje o espírita tem uma responsabilidade ainda maior, que é de passar o aspecto de consolo, para consolar, para acolher, para acalmar. Então nós temos essa grande responsabilidade também, palestrantes ou não, pessoas que realmente têm esse conhecimento de que Deus está conosco, porque tem muita gente entrando em desespero, e é normal, são muitas aflições, são muitas dificuldades, mas eu lembro dessas duas pessoas que passam tudo isso, que encorajam outros a crescerem, a serem melhor, o Simão, o seu Nestor, o Divaldo,
vou falar, minha própria cunhada, que deve estar escutando ainda, são pessoas que nos inspiram a querer crescer pelo que elas já são por dentro. E isso é muito bonito também. É por isso que a gente precisa um do outro, né? Para realmente aprender com aqueles que nós admiramos e também aprender com os erros, não condenando, mas buscando não fazer igual, porque hoje eu posso não estar fazendo, mas amanhã eu venho a fazer. E eu vou querer que alguém tenha essa compaixão por mim também, né? É tudo muito bonito dessa doutrina. Eu sou fã. Pronto. É linda, né? Uma coisa que você disse que a gente trabalha com nossos jovens aqui é que quando a gente acende a nossa luz do quarto, né, escuro, que tá uma bagunça, às vezes a gente tem o hábito de querer ligar a luz de uma vez e querer colocar em ordem de um dia pro outro. A gente costuma... Tem uma amiga nossa aqui em cima que ela falou, que eu achei legal. Raquel já estava com uma lanterninha dentro do meu quarto, agora providenciando um holofote. Então, assim, quando a gente Que bom. entende a precisão que a gente tem de começar a ver o nosso quarto escuro, colocar todas as coisas em ordens, mas que a gente entenda também que nós temos o nosso tempo, que às vezes precisamos de uma vela, depois de um bajur, depois de uma luz mais forte, Isso aí. holofote. E aí, daqui a pouco, quem mora do lado vai ver que a nossa casa está iluminada, vai querer iluminar a sua casa, mas iluminar muito rápido, mas tem medo. Então, começa um pouco mais lento, mas comece. Nós não podemos deixar para o próximo dia o que a gente pode começar a fazer hoje, humildemente, mas que a gente comece a se Isso. olhar, enxergar nossas próprias sombras, né? A gente costuma dizer isso aqui, porque nós temos muitas sombras e olhar para elas é desconfortável, nos dá medo, gera um certo pânico, porque dentro de nós tem tudo, né? Nós temos um mundo dentro de nós mesmos. E acaba que a gente se assusta e a gente escolhe não olhar para essas sombras. Mas aí, como você Aí. disse, essa doutrina linda vem nos consolar, falar assim, você pode errar, não se desespere, acalme-se, né? Mantenha a fé, acredite em Deus que tem dentro de si, mas não se acomode. O consolo, ele não pode ser confundido com o coitadismo, né, que a gente chama aqui, né, que é falar assim, coitado, tadinho, sofre É. tanto. O sofrimento, para quem entende, para nós espíritas principalmente, ele é um burilamento, né? Acima de tudo, quem sofre, sofre por escolha, talvez por desconhecimento do porquê, mas a dor é inevitável e ela nos faz crescer muito, né? Então, que a gente ligue a luz do quarto ali de leve, enxergue alguma coisa, comece a colocar em ordem, mas que a gente não esconda as coisas sujas debaixo lá da cama, porque uma hora aquele espaço se enche, né? E a gente não tem como mais fazer mais nada. Isso é muito legal. E você falando, eu lembrei, a primeira pessoa que nos realmente encorajou a renovar as nossas atitudes foi o nosso mestre. Tá? Todas as vezes que alguém estava em erro, acolhia, mas depois falava, vai e não tornes a pecar, não é? Então a doutrina espírita tem esse mesmo papel, porque simbolicamente é Jesus caminhando ao nosso lado. Então a gente erra, vai. Hoje eu errei algumas vezes, não vou falar, senão vai desagradar a todos aqui. Mas é não permanecer no erro, né? E reconhecer. E Exato. uma última sugestão que eu deixo, gente, confessai-vos uns aos outros, conversem com seus amigos, que você pode contar o desabafo ainda do que a gente é, do que a gente fez, do que a gente está sentindo, para nos ajudar. Tem algumas pessoas de confiança que possam fazer isso, vai ser muito bom também, no processo de renovar. Isso. Andréia, gratidão, tá? Pela disponibilidade, pelo amor, pelo carinho que você doou para todos nós hoje, tá? Obrigada a Ficamos vocês. imensamente felizes e que o alto esteja com todos nós aqui de casa, né? De cada um, que nossos espíritos se encham de força, de ânimo e que a gente possa ter mais vezes como essa, tá bom? Que assim seja. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigado, pessoal. Com Deus.